Super boa tarde, sejam bem-vindas. Nossa quarta e última aula do nosso box 14, 14ª edição. E agora, nessa aula, a gente vai começar a produzir nossa telinha, nosso canvas, com algumas técnicas de pintura, algumas sobreposições. Boa tarde, Rê. Tá dando pra ouvir bem aí? Tudo tranquilo? Oi, Pri. Voltamos. E aí, gente, é o seguinte. A gente vai fazer esse canvas, né, agora. E daí depois eu vou fazer a nossa aulinha bônus da sacolinha. Oi, Edilane. O que eu trouxe aqui de proposta pra vocês? Né? Como a gente vai trabalhar com pintura, eu trouxe um pouco do lápis aquarelado, caso vocês não tenham tinta ou não tenham um leque grande de tinta. Pode ser feito com a tinta acrílica, pode ser feito com a tinta PVA, tinta de bisnaga, guache, tá? Essa técnica de aquarelado é bem tranquila pra gente produzir. Eu trouxe como inspiração aqui pra vocês uma possibilidade, e aí eu vou criar outra possibilidade aqui com vocês. Então, nós temos essa possibilidade que eu já tinha apresentado para vocês no lançamento, que era o fundo do mar colorido, com tudo colorido. Mas essa proposta de hoje, eu tô pensando em fazer ele no monocromático, tá? Talvez misturar um pouco do bege com aqui embaixo, mas assim, a maioria no tom de azul mesmo, tá certo? E aí vou mostrar pra vocês como aplicar, tá certo? Vamos lá. Vou aplicar um pouco da tinta, vou aplicar um pouco do lápis de cor. O que a gente vai precisar só como base da nossa pintura? O pincelzinho redondo, que é o pincel aquarelado, tá? Que a gente chama, que é um pincel redondinho, que vem às vezes até em joguinho escolar, tá, gente? Então ele tem isso. Vocês vão encontrar aí. Esse daqui que eu gosto muito, esse joguinho, é da Condor. E é uma linha, inclusive, Kids. Por isso que ela é pequenininha assim. É ótimo também esse joguinho aqui. Mas tem outros aqui também. Tem desse que é da Misericórdia, Majestic. Tem outras linhas também, mais profissionais. E aí, aqui o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, se você não tem tinta e tem um lápis de cor aquarelado, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente, ó, pintar a nossa telinha. Como eu falei, eu quero usar a base aqui azul. Então, eu venho, ó, e vou, tipo, pintando. Ó, eu tô indo bem no limite aqui da massa. E aí, eu vou fazer aqui, ó, a parte do azul mais escuro. Então, não é um empecilho se você não tem aí na sua casa tinta pra fazer esse projeto. Você vai aplicar as cores, que nem aqui, por exemplo, ó, no meio. Já vou fazendo o próprio degradê na pintura. Tá? Agora aqui, ó, posso vir com mais escuro. E depois eu já venho com o mais clarinho. Então, eu vou fazer uma parte do aquarelado com lápis de cor. Depois eu vou mudar lá pra tinta pra vocês verem o efeito, tá? Venho com o pincel redondo, ó. E vou colocando água. Ó o movimento curto. Pequenos círculos, ó.
E aqui a ideia é o quê? É deixar ele mais escuro, próximo mesmo a essa parte. Se quiser, pra facilitar, deixa um guardanapinho aí, ó. Pra gente testar técnicas diferentes aqui, ó. E aí aqui no centro que eu quero trazer mais claridade, né, mais luminosidade, eu venho só pegando um pouquinho da tinta, ó, e venho trazendo com mais água. Pra ir criando essa profundidade no meu mar. Essas areninhas que já estão tonalizadas, ó, eu deixo assim, do jeito que pigmentar, eu deixo. Aqui, ó, por exemplo, dessa parte aqui, ó. Ele já vai trazer outro tom de azul, tá vendo? Movimento curto. De repente, se você quer fazer um mar todo envelhecido, pode trabalhar em tons de bege, em tons de marrom. E aqui, ó, pra ir entrando com a cor, a gente põe mais água do que tinta. Esse é azul potente desse lápis aquarelável. Certo? Então, a gente vai trabalhando. Ah, que gostoso, Dilane. Vai fazer junto comigo? Ou vai assistir e depois fazer? Então, olha como já vai criando. Oi, Marcinha. Oi, Dora. Como a gente já vai criando. Aí, vamos supor. Ah, mas eu não tenho lápis aquarelável, eu tenho tinta. Como que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa, gente. Ó, vou trazer um pouquinho do azul da Prússia, que é uma cor de tinta acrílica. Vou um pincel um pouquinho maior aqui pra gente ir fazendo essa... Ele tem a mesma técnica. A única coisa é que com o lápis eu preciso primeiro aplicar a cor para depois transformar em tinta, né? Com a tinta já no pincel, eu venho dosando água e tinta. E venho aplicando. Sempre fazendo esse movimento. Linear, redondinho, curto. Então, não importa a base que você tenha. O importante é trabalhar com mais água do que tinta.
gente vai criando aí a nossa proporção aqui de fundo de mar. Aqui dentro, pai. Bom que o desenho já feito pelo Eduardinho já dá uma noção de onde a gente deve escurecer, que tá mais longe, né? E da onde tá mais próximo. Só por Deus. É, lindo. Onde tá mais escuro, onde é mais profundo e onde vai dando aquela clareada. E aí a gente pode descer essa pintura para as laterais, certo? A gente pode descer aqui para a lateral. Vocês gostam de fazer essa parte de pintura? Ó, aqui eu vou trazer um pouquinho mais do lápis de cor. Para trazer essa borda mais clara. Uma época que o pessoal pintava bastante, né? Os livros de Jardim Secreto, bem gostoso também. Reparem que eu sempre vou pegando a água para vir trazendo ela. E aí eu vou preenchendo. E aí a gente vai, ó, entrando
Ah, eu já gosto como está ficando. A gente vai entrando aqui nas alguinhas. Certo? Deixa eu ver como tá ficando aí pro vídeo. Se temos alguma dúvida. É nada, é nada. Você vai ver, vai sentir Picasso no final. A gente vai fazendo. Eu vou escurecer só um pouquinho aqui a entrada das algas. Depois a gente vai colocando as nossas plaquinhas, as nossas palavras. Vamos ver que delícia que é construir o terapêutico, essa parte aqui, ó. Certo? E aí, essa parte aqui, eu vou tonalizar um pouquinho com o marrom. Um pouquinho com o marrom. Esse chãozinho. Aqui, bem pouquinho. Que eu não quero muito colorido dessa vez. E aí eu vou entrando com o marrom. Ó. E a parte legal é que o marrom misturado nesse azul escurão, ele cria um verde. Então ainda assim não vai sair muito da paleta de cor. Eu até tinha aqui, ó, comigo um verde, que eu queria jogar nessa parte mesmo aqui, assim. Fica um outro chãozinho aqui meio de corais. E aqui eu posso misturar tanto o azul quanto esse tom de verde. Parece difícil, gente, mas não é. É só a gente, ó, jogando cor e água. O segredo é a água. Então a gente tem a opção de fazer bem coloridão, que nem eu fiz ali, trazendo laranja, vermelho e uma coisa mais séria aqui, trazendo mais o verde, o azul e o marrom. Aí fica também a gosto. Inclusive depois quem tiver tinta dourada, né, pode aplicar na textura para dar um charme.
por exemplo, eu não tenho tinta, como eu farei isso? Ó, eu vou aplicando com lápis de cor, aonde der, e depois eu venho pegando a água. Que bom. Então, aqui na borda eu vou trazer um pouquinho do marrom. E depois vou ver com verde novamente. Essa parte aqui. Misturá-lo com o azul. Aí vai dar uma cor bem, tipo, escura e fundo do mar. Aí um pouquinho do azul e um pouquinho do marrom pra mesclar aqui, ó. Ele vai fazendo tipo de um sépia, vamos dizer aqui. É muita água e pouca tinta. Vocês estão achando difícil? Fala pra mim.
centinho, gente, a gente já preenche inteiro. Aí eu vou aproveitar e já vou descer, ó, aqui na lateral, né? Eu vou descer aqui pra já dar um acabamentinho aqui nessa parte. Porque aqui na lateral, depois é só abrir com azul. Mas agora, nessa parte, eu vou já vir com esses tonzinhos. Mais pro verde com marrom. E aqui também já venho com a lateralzinha. Certo? Então, ó, já finalizei aqui aonde é mais pro tom, né, do fundo. Depois aqui eu venho com o clarinho. E aí, vou dar uma secada no secador. Vai ficando lindo, né, Maria Machado? Aí eu sou suspeita porque eu adoro fazer esses fundinhos assim de mar. Vou dar uma secada aqui. Sim, vamos fazer. Tem que tentar, sem medo. Aí eu vou secar aqui no secador. Para fazer a lateral do clarinho. Eu vou fazer agora essa parte aqui da voltinha, tá? Vou fazer essa parte aqui depois é o seguinte, tecnicamente, quando a gente faz com o lápis aquarela,
eu não testei previamente para saber se a hora que eu vir envernizar com o verniz acrílico, se ele vai tirar. Então, faremos esse teste aqui. Mas o que eu vou passar um verniz? Eu vou passar uma primeira camada, sem ficar esfregando muito, para esperar esse verniz aderir, tá? Que foi o que eu passei ali naquela telinha que eu compartilhei com vocês. Mas aquela foi 100% na tinta acrílica. Mas eu quero dar também esse feedback para vocês, para quem for fazer com lápis, né? E tal. Então, por isso que eu quero terminar já essa parte, pra gente envernizar e vir com as nossas sobreposições. Então, a gente vai colocar nossos peixinhos, vamos colocar nossas conchas, nossa âncora caída. Esse ladinho aqui. Prontinho. Fizemos isso. Aí vamos secar a lateral pra gente fazer o acabamento. Lateralzinha. A sua casa de praia precisa de um quadro desse. Ó, quero só ver. Você lembra quando você fazia, que você sentiu Picasso? Acabei de lembrar disso. E aí, gente, o que eu vou fazer? Vou dar, ó, uma passadinha com a lixa pra fazer tipo um desgastado. Inclusive na lateral, ó, que ele vai dar um aspecto meio pátina. Não ficar lixando, ó, só dá uma passada, ó. Ó lá. Vendo? Que ele dá uma desgastadinha no nosso fundo, ó. No nosso fundinho.
e dá um efeito bacana. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma desgastada aqui. A gente vai fazer o que eu falei, né? Dar aquela invernizada. Dar aquela invernizada aqui. Bem rapidinho, porque se for pra tirar alguma tinta, vai ser muito pouco, vai sair no rolinho, tá? Inclusive, o que vai importar nesse momento é não ficar, tipo, acariciando. A gente vai passar pouco produto para proteger, dar um brilhinho. E aí depois a gente vai colocando todas as coisinhas. Então, ó. Aparentemente tá saindo bem pouco no rolinho. Então, como eu falei, passou ali uma camada sem ficar indo e vindo muito. Ó, a gente percebe que o rolinho, né, sai um pouco da tinta. Então, talvez o seu lápis aquarela pode ser que ele puxe um pouco ali da tinta. Mas passa, como eu falei, passa. A gente vai secar, aplicar essa primeira camada. E aí, na segunda, a gente trabalha melhor, tá? Porque é isso, né? O verniz é a base de água, então é claro que ele vai dar uma, tipo, cutucada ali naquele lápis aquarela, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Vamos de mais uma aqui, ó. Aí nessa, eu vou dar mais uma caprichada. Porque aquela primeira limão que a gente não esfregou tanto, ela meio que já deu um susto na aplicação. Então agora é questão só de... E às vezes as pedrinhas, as areninhas, elas vão tipo descolando, mas tudo bem. E aí eu vou aplicar 3 camadas, tá? Ah, mas vai sim, é só pegar esse pincel aquarela. Pegou esse pincel aquarela na mão, você começa, vai indo, pensando na vida, quando viu, já preencheu tudo. E agora a última camada, tá? Do verniz que eu vou passar. A última.
Aí pode ver que, ó, até limpa o rolinho, não sai mais, tá? Pronto. Pronto. Base pronta. Agora é a parte que a gente mais gosta, que é decorar. Então, ó, já tem brilho, nosso fundo de mar. Olha lá o brilho do nosso fundo de mar. E aí, agora é questão de decorar, certo? A minha sugestão, né? Ou a gente deixa os apliquezinhos só com verniz, esses que vocês receberam aí, que são pra compor fundo de mar mesmo. Peixinho, lá. Mandou cavalo marinho, mandou alguns, né? Algumas pessoas receberam mais peixinhos, menos peixinhos. Ou a gente passa só o relevinho. Pra quem não conhece, não sei se todo mundo tem, mas assim, ó, só o Acripel, que é esse produto que dá um brilhão, já fica legal. Ou pode pintar, e aí é paciência e preenchimento. Ou a gente pode utilizar canetinhas, como essa daqui, tipo da Cis, canetinhas brush, pra pintar. Então, por exemplo, este cavalo marinho aqui, ó, eu consigo pintar ele com a canetinha. Porque as canetinhas brush, elas são tipo um pincel, certo? E aí, em tons também, que vocês podem manter o monocromático. Por que eu dou a ideia da canetinha, sendo ela glitter ou brush? Porque... Eita, caiu uma pena aqui. Deixa eu ver. Um minutinho. Eita, caiu tudo. Que susto. Que susto que eu tomei. Tudo sob controle, gente. A brush, ela tem tipo pincelzinho, então acho que pra preenchimento ela é bacana. Vocês ouviram o barulho? Ai, me deu tão susto, achei que alguém tinha caído. Então, por isso a minha sugestão, ó. Por exemplo, para quem tem dificuldade de utilizar o pincel, a canetinha, sendo o pincelzinho, você consegue preencher. Certo? Então, essa, por exemplo, é uma sugestão, canetinhas. Então, tem assim, tem a brush metálica, tem canetinhas com glitter também, que você consegue aplicar, né? Então, só uma sugestão aqui de uma dica. Esse daqui, ó, eu fiz, todos eles foi com canetinha. Eu apliquei metálica, ó. Alguns eu deixei com uma parte de madeira, uma parte de canetinha.
as conchinhas só com relevo ou só uma parte pintada. Alguns até com envelhecedor. Alguns até com envelhecedor fica bonitinho também, de repente nas conchinhas passar um envelhecedor. Ou, como eu falei, só o relevo mesmo, certo? Então vamos lá? Vamos colar aqui nossas coisinhas. O que eu quis deixar para esse projeto? Eu quis colocar aqui na terra em que o mar não bate o meu coração. Que eu quero posicionar aqui e vou colar. Eu quero colocar o farol aqui no fundo, tipo uma coisa meio inteligência artificial. Quis colocar eu quero colocar, né, inclusive a nossa âncora aqui embaixo também. Quero colocar ela aqui. Vou colocar umas conchinhas do papel. Não, essa tá muito giganta. Tá muito giganta. Deixa eu ver, tipo assim. Um mar meio Alice. E vou colocar, mas acho que eu só não vou colocar peixinho. Acho que eu vou colocar meu cavalo marinho, que eu gosto muito de cavalo marinho. Talvez uma estrelinha aqui. Essa parte aqui. Eu acho que o peixe eu não quero. Talvez um desse aqui, ó. Sabe? Uma coisa assim. Um fundo de mar meio clean. Por quê? Como eu disse, depois a gente pode aproveitar esse daqui para ser ou um quadrinho, compor com outras coisas na parede, ou colocar os ganchinhos de chave, porque aqui ele tem uma madeira que suporta isso, então de repente colocar 3 ou 4 quadrinhos de chave, eu acho que também tem tudo a ver com o contexto. Então eu optei esse para fazer uma coisa mais clean, né? Um tom meio sombretom, cores ali análogas e pouco colorido. E uma frasezinha, certo? Então, como é que eu vou colar isso? O que é papel... Eu quero colocar essa concha em algum lugar. O que é papel, eu vou colocar fita banana, tá certo? O que é papel. E o que é madeira, eu vou colocar com cola branca. Então, vamos lá. Papelzinho aqui. Eu já até coloquei fita banana aqui, gente, porque eu tava tentando encaixar ele lá no meu álbum e acabei colocando a fita banana. Deixa eu só achar, né, aqui a fita banana. Eu comecei a minha bancada super arrumada e no fim já temos aqui uma bagunça. Pedacicos. Leite. Vou colocar sempre uma gotinha de cola, para caso se ressecar, a gente não perder nossos apliques, né? E aqui, gente, como eu quero sobrepor na textura, tem que ser com fitinha banana, os papéis, né? Se quem quiser compor. Eu quero compor porque eu acho que o papel traz também outro tom, eu acho que fica bacana. Por quê? Porque a gente não consegue colar certinho aqui, então tem que ser mesmo fitinha banana, tá? Porque ela vai se adaptar ao desnível. Então, vamos lá. Aqui. Eu vou colocar a estrelinha do mar. Certo? Aqui, a estrelinha do mar.
E aí eu vou usar uma reguinha, que eu gosto de usar sempre reguinhas, pra gente posicionar. E colo. Então, nessa bordinha aqui de tela, eu coloco a minha frase que eu quero colocar. E é claro, vocês podem ficar à vontade, né, gente? Vocês sabem de trocar e colocar frases que fizerem mais sentido pra vocês. O meu cavalo marinho eu vou colocar aqui. Vou colocar uma certa camada de cola, porque, como eu falei, a gente vai colar no desnível. Então, ó, eu até gosto de fazer assim, quando eu vejo que não é rente, ó, eu colo, aí eu levanto. Ah, eu vi que aqui pegou mais cola, ó, aí eu faço mais uma pocinha pra garantir que vai colar mesmo, tá? Tipo, como se fosse um monumento no fundo do mar. É o meu farol aqui. Aí eu saio aqui. Aquelas coisas que a gente fica pensando, o que será que tem lá no fundo do mar, né? Umas coisas meio Titanic. Bom, se vocês forem colocar, como eu falei, os ganchinhos, gente, deixa mais ou menos 1,5 dedo, tá? Não cola muito rente, que senão depois vocês não vão ter espaço. Pocinha de cola pra essa estrelinha do mar, que veio no meu joguinho. E mais uma pocinha de cola aqui pra esse caramujo. E aí, aqui eu vou encaixar os meus de papel. Acho que essa concha é mais bonita assim. E olá, é isso, gente. É isso. Eu amei também, gente. Eu amei. Achei que ficou chique. Uma peça bonita, né? Uma peça bonita. E gostosa de fazer, né? Que é um aquareladinho. Olha lá. E aí, talvez depois sim eu vou colocar o relevo nessas conchinhas aqui que ficou. Né? Acho que vai dar um charme bonito, sim. Colocar um relevinho. Certo? Então, olha só. Gostaram, meninas? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui que tá no Insta comigo. Olha lá. Vou botar depois fotinho. E aí, antes de finalizar totalmente o nosso box 14, ainda a gente tem algumas coisinhas fofas pra utilizar. E eu comentei, né, numa das aulas que eu tinha tido uma ideia. Confesso que não foi programado isso, né? Não foi programado. Vendo que ia sobrar 2 folhinhas inteiras, eu tive essa ideia de compartilhar com vocês. E aí eu vou usar pra decorar a sacolinha, algumas coisas que no cestário de Aplix, tá? As flores, eu confesso que dessa vez a gente usou menos, então vocês podem ficar à vontade pra usar mais no porta-retrato. Vamos usar na sacolinha, mas eu sei que flor é, né, precioso também, não vai faltar oportunidade pra vocês utilizarem aí.
Então, eu vou ensinar agora a sacolinha, certo? Então, dica bônus aí, de uma pecinha a mais, que muita gente me pergunta como fazer porque acha legal e prático para encaixar em várias situações, tá bom? Então, peraí que eu vou tirar esse daqui e vou já passar para vocês aí as dicas da sacolinha e do que sobrou aqui pra gente utilizar. Deixa eu fechar meu verniz antes que eu derrube de novo. Essa belezinha que a gente sabe, né? Então, as folhas que sobraram, né? Sobraram totalmente aí. Foram essas. E aí, eu até falei, quem não quiser fazer a sacolinha, quem quiser utilizar nos 4 projetos, essas 2 folhas, gente, elas podem ser lá cortadas 13 por 13 para serem encaixadas no nosso mini álbum, tá? Lembrando que quem acompanhou a aula anterior a essa, eu amei também. Obrigada pelo carinho. Então, quem acompanhou lá viu que algumas ficaram no craft, que também pra mim, gente, não é problema, porque essa estrutura normalmente que eu faço com vocês são de álbuns realmente mais simples, mais prático, que cabe quase que o tamanho da foto e uma decoraçãozinha, né? Essa é a ideia pra gente sempre voltar lá, como eu sempre falo, pro nosso box empreender, que a gente conseguir depois vender e fazer também projetos que sejam fáceis da gente terminar. Ok, então é isso. E aí, não me preocupo muito com a questão de ter ficado aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês, porque já tá bem sequinho. Alguns ladinhos que ficaram no craft. Mas, tipo assim, não quero fazer sacolinha. Essa folha pode ser usada para cortar e encapar aonde ficou no craft. Então, ó, nosso albinho lindo. Nossa frase, que eu deixei essa frase, que é da Pequena Sereia. A vida sob o mar é muito melhor que o mundo lá em cima. Então, ó, secou bem aqui o shake, tá? Na tampinha, com charme esse albinho também. Confesso que eu colei aqui, ó, gente, um micro cavalo marinho, porque a princípio eu achei que não tava bem deslocado, aí quando eu desloquei, né, fez aquela caquinha, então também fizemos isso, colei aqui, a Pro também faz uns gatinhos. E aqui, ó, por exemplo, tá vendo que eu falei? Tem espaço se quiser utilizar esse papel, se quiser. Mas eu gosto, assim, gente, que eu acho que dá uma limpeza. Quando a gente vem com a foto aqui, fica legal porque a foto ocupa quase tudo, tá bom? Então, a abinha. Então, ficou uns no craft, uns estampadinhos. Uns estampadinhos, uns no craft. Certo? Ó lá. E o último que eu deixei com o MDF de aplique, porque, né, eu falei mais pesadinho, é necessário, tá? E a gente combinou de invernizar somente aqui. Lá na hora eu não invernizei, mas pode, quem quiser. Amei essa concha aqui. E agora vamos para a nossa sacolinha, para quem quiser fazer. Certo? Vocês vão ter aí a folha e a gente vai tirar o código de barra. Tiramos o código de barra apenas. E aí, vocês vão vincar 7 centímetros em todas as laterais. Eu já fiz isso aqui, ó. Então, vinquei 7, vinquei 7, vinquei 7 e vinquei 7. Por que 7, Gabi? Porque 7 é a largura que eu preciso para encaixar o meu alvo dentro da minha sacolinha. Tá bom? Simplesmente por isso. Então, eu vou vir aqui na minha guilhotina. Como eu falei anteriormente, a minha linguetinha aqui que vinca misteriosamente desapareceu. Então, eu estou utilizando um boleador para fazer isso, tá? Mas até é importante porque quem não tem guilhotina vai usar um boleador como esse
na base de corte, tá? Então, ó, giro sentido horário, enfim, ou anti-horário, e vou fazer esse vinco de 7 centímetros nos 4 lados, tá bom? Nos 4 lados. Perfeito? Fiz. Vou passar minha dobradeira, ó lá. Passo a dobradeira aqui. Passo a dobradeira. Bem certinho. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Estamos aqui. Vou fazer o estampadinho pra fora. E vou virar essa parte aqui da borda. Nessa parte aqui, ó, eu vou pegar um furador, seja ele a Crocodile, seja ele um furador, gente, ó, de escritório, tá? Então, tanto faz aqui, não precisa ser nada muito assim. Vou vir aqui, vou achar o meio e vou furar. Como eu já achei o meu meio daqui, o que eu vou fazer? Eu vou só posicionar e vou marcar com um lapisinho. Então, vou fazer 2 furinhos, 2 furinhos. Vou vir aqui, deixa eu enxergar aqui, esse... Quem tem ilhós pode colocar também pra dar um acabamento. Mas também quem não tem, tá? A gente tá aqui pra o quê? Pra facilitar. Tá? Então, ó. Fiz isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colar essa bordinha aqui, ó. Eu vou passar cola aqui, aqui e aqui. Então, eu vou considerar pra fora o meu estampadão, tá? Vou considerar pra fora o meu estampadão. Ó. Fiz isso. Vou repetir, vou fazer isso nas duas, tá, gente? Show, show. Aí eu vou vir aqui e, ó, já vou fazer o quê? Vou forçar mesmo essa dobra. Porque agora aqui, essa parte de cima, ela ficou mais grossa depois que eu colei, tá? Mas é isso. Vamos lá. Beleza? Fizemos aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho, dobro. Ó. Fica bem certinho. E aqui também. Dobra, fica bem certinho. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter isso aqui, ó. Perfeito? A gente vai ter isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir as minhas partes de baixo. Então, como assim, Gabi? Assim, ó. A gente vai vir aqui. E nessa parte onde eu vinquei aqui, ó. Essa parte onde eu vinquei, eu vou simplesmente cortar com o estilete. Cortar. Vou cortar uma. Vou cortar duas. Cortar o outro lado aqui, ó. Tem a reguinha e faço isso.
tá? Por quê? Porque eu preciso fazer isso aqui, ó. Show? Pensa na estruturinha, né, ó. De uma sacolinha. Show. Aqui embaixo farei a mesma coisa. Cuidado para não exceder o limite do vinco, tá? Aqui pra gente só cortar o vinco. Certo? Perfeito, perfeito. E aí, apenas uma, gente, a gente vai tirar aqui, ó. A gente vai tirar o quadradinho. Tá bom? Que não tem necessidade. Uma a gente vai tirar aqui, ó. Digo uma de um lado, tá bom? Não precisa ficar tão grosso assim. Então, a gente vem e tira o quadradinho, vamos dizer. O quadradinho e o quadradinho. Deixa eu só pegar aqui e tirar essa partezinha que fez uma machucadinha. Beleza? Então, é isso. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aplicar. Então, vamos lá. Eu vou colar por cima. Eu sempre gosto de colar por cima a parte que tá solta. Aqui. Então, a gente vai passar nessa parte que a gente tirou, a gente vai passar, ó, a cola. Pra unir. Aí eu gosto de passar bem assim nos cantinhos pra aderir bem. Aí eu vou vir e ó, e vou colar bem no limite. Certo? Eu gosto até de abrir, ó, pra ficar linha com linha da nossa sacolinha. Beleza? Vem aqui. Tá vendo que é simples, né? Parece difícil, mas não é. Super simples. Então, ó, vim, colei fofo. Né? Tudo certo. Beleza. Então, um ladinho tá aqui, ó. Coladinha a emenda. Tá vendo? E aí eu vou pro outro lado. Lembrando que de manter a cola aqui na parte inferior e deixar a aba, porque eu acho que ela dá um acabamento melhor. Então eu vou vir aqui, ó. Passar a colinha aqui, ó. E aí a gente alinha. Ó, alinhei, vem com a minha dobradeira. E aí, gente, o que a gente pode fazer? Posso fazer ou assim, ó, esse e finalizar com esse aqui. Ou como normalmente eu faço, que é colocar esse e finalizar aqui, ó lá, porque ela vai ficar uma sacolinha rígida. Tá vendo? Olha só, gente.
Ai, Edilane, imagina. A gente também faz curso, né? Tem muita coisa que faz tempo, nem essa sacolinha a gente aprendi tem muitos anos. Mas é legal porque, né, ó, ela fica útil. E imagina isso aqui, gente. Oh, meu Deus. Ó, pra entregar. Vamos decorar ainda ela, claro. Mas amei. Obrigada pelo carinho. Ou senão a gente pode jogar um desse, né? Um desse. Esses dois e esse daqui. Porque aí lá dentro fica retinho. Ah, se bem que eu gostei dessas pontinhas pra lá. Acho que vai ficar mais solto. Então, ó, vamos fazer assim, ó. Vou jogar as abas, vou jogar esse e vou jogar esse. Deixa eu ver qual lado vai ficar mais certinho. Porque aqui tá me parecendo que esse lado, quem sabe, ó, um tiquinho ainda. Esse lado ficou com um tiquinho. Mas eu nem vou mexer. Se ficar algum desnivelzinho, gente, releva. Porque às vezes se mexer vai faltar, pior. Então só vamos passar a cola aqui, ó. Só nessa linha aqui, ó. Porque já vai ser suficiente pra travar. Certo. Pronto. E aí a gente vai, ó. Prontinho. Aí, a gente pode aqui fazer o quê? Duas opções. Ou a gente faz uma alça grossa, que eu acho que fica chique. Ou a gente pode fazer também uma alça dupla e fina. Vamos fazer dos dois para vocês verem qual vocês gostam mais? Então, vamos lá. Alça fina, eu acho que a alcinha fina tem que ser dupla. E aqui, pra essa sacolinha, gente, é bom a gente cortar assim, ó. R$60 centímetros. R$60, tá? Então, aqui tem. Aí, a gente vem... e dá um nó na ponta. Já dá um nozinho na ponta. Faço umas 2 vezes, assim, ó. E dá um nó na ponta. E a gente pode, inclusive, ó, considerar o nó pra fora. Venho aqui. Faço a mesma coisa. Uma sacolinha mais. Ah, obrigada, Kátia. Obrigada. Fico feliz. Ou senão a gente pode fazer, aí dessa daqui não precisa ser 60 centímetros, porque como ela é mais grossa, vamos fazer primeiro o primeiro nozinho nela pra gente conseguir também travar ela. Fica uma alça mais robusta. Pode ser uns 45 centímetros. Se for fazer uma só. A mesma coisa. Nozinho pra fora, eu acho que dá um charme. E que essa aqui a gente podia deixar pra dentro, né? Pra vocês verem também a diferença de acabamento que vocês preferem.
deixa o nozinho, né, lá dentro. Aí eu passo, claro, ela meio dobradinha, porque ela é mais grossinha, mas tá, dá super, tá, gente? E aqui, normalmente, eu deixo, vai, o tamanho que eu quero, tipo assim, ó. Puxo um pouquinho mais pra conseguir dar o nó. Por isso que não pode cortar muito rente, tá? Quando o nó for lá dentro. Ó, deixei o nozinho, dou aquela puxadinha, né? Eu dei na outra aqui. Então, temos duas opções de alcinha. Uma alcinha mais grossa e uma mais fininha, mais delicadinha. Outra opção com a fita, gente, é fazer essa aqui como alça e fazer um laço também, só tipo deixar um laço nessa sacola, já fica charmoso. Tipo, ah, Gabi, não quero deixar sem nada. A sacolinha por si só já é uma decoração, né, gente? Mas, por exemplo, dou um laço. É legal que a juta, ela é bem estruturada, né? A juta, assim, nunca foi. Acho que pra vocês, a gente mandou só com a renda, que a gente fez aquele laço meio coladinho no box set, né? Mas, ó, ela fica um laço bem estruturado, que vocês podem utilizar também pra decorar. E de repente não usar nada do que eu vou usar aqui agora. E colocar também só uma, porque fica rústico, fica bonito também, né? Ou para os que gostam mais de mais frufru, pode colocar no alvo também, tá? Então fica essas duas ideias de alça. E aqui, onde eu vou eleger a minha frente, que eu gostei mais da onde, para eleger a minha frente. Então as duas tá igual. Acho que aqui ficou mais certinho. Eu vou fazer o quê? Eu vou colar o meu Tetris. E vou colar duas florzinhas, tá? Vou deixar de chorinho pra vocês. Deixar de chorinho aí. Duas. Que bom que vocês gostaram. Vamos lá, vou esquentar minha cola quente pra gente finalizar essa. Eu vou para o secador, né? Gente, pior que eu tô com uma mania, sabe do quê? Vou botar essa cola quente pra esquentar e depois eu esqueço de desligar. E eu vou finalizar minha última plaquinha. Minha última plaquinha aqui.
saiguinha pra gente colar nossa plaquinha reta. Vocês sabem, né, que eu fico com essa saiguinha aqui, querendo colar tudo retinho. Fitinha banana nesse fundo aqui, pra dar um pequeno volume nas nossas flores. E aí a gente finaliza nossa sacolinha, nossa decoração. Acho que eu consigo trazer um pouquinho mais. Mais pra frente. Aí sim. Eu vou botar uma folhinha que veio aqui. E vou colocar a outra florzinha. E aí, eu tenho aqui ainda mais uma conchinha, gente. Vou encaixar aqui essa conchinha, porque a gente recortou, afinal de contas, né? Recortamos. Ai, parece que agora eu já gostei da alça, mais da alça grossa do que da alça fina. E é isso. E é isso, gente. Sacolinha finalizada aqui. Sacolinha finalizada. Uma diquinha aí a mais pra vocês, pra mini álbuns, enfim, pra, né, detalhezinhos. Eu vou pensar, mas acho que eu gostei agora mais dessa alça. Que chique, né? E aí, ó, projetinho. Como eu falei, né, essa medida cabe perfeitamente no nosso albinho, mas vocês conseguem adaptar aí para outros tipos de projetos, certo? Gostaram? Bom, quero muito agradecer a presença de todas vocês aqui nessa maratona, né, que nós fizemos. O Box 15 está sendo preparado com muito carinho, né? Claro, na medida do possível a gente vai deixar tudo alinhadinho e a gente vai se falando sempre por aqui, pelo nosso grupinho. Quaisquer dúvidas, estou à disposição e até breve.
Super beijo, bom final de semana e até mais.